Frank Walkley Gonçalves, ele foi pregador, educador, pastor e filósofo. Ele se tornou famoso por conta do seu sermão intitulado O Sermão do Milhão de Dólares. E a partir de agora eu te peço, reserve 100% de toda a sua atenção e do seu coração na história que vai ser narrada agora. Frank Gonçalves, ele morava em Chicago. Existia algo que inquietava muito ele. Era o fato da forma como era levado o sistema educacional nos Estados Unidos. E ele tinha um sonho, criar uma instituição onde ele pudesse levar um ensino de qualidade que pudesse ajudar aos jovens e crianças a tornarem-se verdadeiros cidadãos. Gonçalves, por ser filósofo, ele sabia que a definição do objetivo é o ponto de partida para tudo. Interessante que era exatamente isso que Napoleão Hill nos ensinou. Ele também reconhecia que a definição de objetivo adquire vida quando é respaldado por um desejo ardente de traduzir esse objetivo em seu equivalente material. Ele reconhecia tudo isso, mas existia um problema. Ele entendia que para alcançar esse objetivo dele, de criar essa instituição e poder verdadeiramente educar jovens e crianças da forma como ele acreditava ser verdadeiramente adequada, ele acreditava que para isso ele precisaria de $1 milhão. E ele pensou nisso por 2 anos, de tal forma que chegou um determinado momento que ele pensava nisso a todo momento. Mas o interessante é que faltava algo. E tudo mudou quando, num determinado dia, ele tomou a decisão de levantar o dinheiro, o $1 milhão, e estabeleceu um prazo para isso. E o prazo que ele estabeleceu foi de 1 semana. O próprio Gonçalves conta que quando ele tomou a decisão de levantar o dinheiro e estabelecer o prazo, aconteceu algo, segundo palavras dele mesmo, algo muito estranho. Ele narra que surgiu um sentimento de segurança e é como se algo dentro dele dissesse: por que você não tomou essa decisão antes? Prestem atenção nisso. Ele tomou a decisão. A atitude dele foi composta de uma decisão de 2 pontos. O primeiro ponto, levantar o dinheiro. E o segundo ponto, ele estabeleceu um prazo. Como tantas vezes nós já ensinamos aqui em diversos exercícios. E veja só o que foi que ele fez. Ele ligou para os jornais da sua cidade e anunciou que no dia seguinte, na igreja dele, iria fazer um sermão cujo título do sermão seria: o que eu faria se tivesse $1 milhão. E ele estava mais do que preparado para fazer esse sermão, porque, como eu disse, ele já vinha se preparando há 2 anos. De tal forma que na noite anterior ele escreveu de próprio punho todo o texto do sermão que ele iria fazer no dia seguinte. No outro dia pela manhã, ele se acordou, se aprontou, ajoelhou-se, rezou a Deus, pedindo para que, por ocasião do sermão dele, alguém na congregação fosse tocado para fazer chegar a ele esse $1 milhão tão sonhado, para que ele pudesse dar ensejo a esse plano dele da criação desse centro educacional. Mas o inusitado acontece. Só quando o Gonçalves chegou à congregação é que ele percebeu que o texto do sermão dele ele deixou em casa. Ele se esqueceu, mas ele conta que não se desesperou, porque depois de 2 anos, tendo guardado no mais fundo de seu coração esse desejo ardente dele pela criação desse centro educacional, que ele tinha certeza que mesmo sem o texto do discurso, as palavras que sairiam da boca dele, sem dúvida alguma, sairia de seu próprio coração. O próprio Gonçalves narra esse episódio
da seguinte maneira, que ao abrir a boca para fazer o seu sermão, ele diz: fechei os olhos e falei de coração e alma sobre os meus sonhos. Não falei apenas ao meu público, imagino que também falei com Deus. Disse o que faria com $1 milhão se esse valor fosse colocado em minhas mãos. E continua ele: descrevi o plano que tinha em mente para organizar uma grande instituição de ensino na qual os jovens aprendessem a fazer coisas práticas e, ao mesmo tempo, desenvolvessem sua mente. Ele narra que, quando terminou o sermão, se sentou e um homem que estava sentado na terceira fila do fundo da congregação se levantou e andou em direção a ele no púlpito. E Gonçalo se perguntava o que esse homem ia fazer. Então ele chegou até o púlpito e esse homem falou: reverendo, gostei do seu sermão. Acredito que você pode fazer tudo o que disse que faria se tivesse $1 milhão. E para provar que acredito em você e no seu sermão, caso vá ao meu escritório amanhã de manhã, darei-lhe $1 milhão. O meu nome é Philip D. Armour. Preste atenção no seguinte: Frank Gonçalves, ele recebeu em suas mãos o cheque de $1 milhão após 36 horas tomadas da sua decisão. Se você quiser resumir a história de Frank Gonçalves e da criação do Armour Institute of Technology, que começou com a doação de Philip Danforth Armour, se você fosse resumir toda essa história em apenas 2 palavras, essas 2 palavras seriam acreditar e decidir. Toda essa história você poderá encontrar no grande livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Mas, chegando ao final desse importante ensinamento que eu presenteio a vocês hoje, eu encerro dizendo: acredite, decida. A minha mais profunda gratidão por você fazer parte dessa mente mestra, acompanhar e valorizar o nosso trabalho. E se você gostou e aprendeu alguma coisa com esse ensinamento, eu também te convido a praticar o CCC: curtir, comentar e principalmente compartilhar, para difundir ainda mais esse tão importante trabalho do nosso canal. Caso queira, deixaremos disponível aqui na descrição do vídeo o nosso Pix, caso você deseje fazer alguma doação. E qualquer valor que você deseje nos ofertar, nós ficaremos infinita e profundamente agradecidos. Eu te desejo saúde, prosperidade e sucesso, e que Deus nos abençoe. Narração por Eu Sou.